O INAF, Indicador de Analfabetismo Funcional, divulgou nesta segunda-feira, dia 5 de maio, novos dados sobre este grupo no Brasil. A cada 10 brasileiros entre 15 e 64 anos, 3 são analfabetos funcionais. Essas pessoas que não sabem nem ler e nem escrever também possuem a dificuldade de identificar alguns elementos básicos dentro de uma frase, como, por exemplo, a diferença entre o que seria uma letra e um número. Antigamente se trabalhava com uma única divisão, quem era analfabeto e quem era alfabetizado. Mas com o tempo foi se percebendo que mesmo quem era alfabetizado, na realidade não tinha nenhuma prática de leitura e escrita. A partir de então começou a se perceber que precisava ter um retrato mais fiel da realidade. Então a ação educativa, que é esse organismo, que lidera esse indicador, que promove essa pesquisa, ela passou a trabalhar com gradações. Hoje são 5 gradações. Você tem o grupo do analfabetismo, mesmo o analfabeto absoluto, que não sabe ler, não reconhece letras. E depois, no grupo alfabetizado, são 4 níveis: o rudimentar, o elementar, o intermediário e o proficiente. Então, o grupo do analfabetismo funcional inclui os analfabetos absolutos, mais o grupo que tem um nível de letramento e alfabetização muito rudimentar, né? Então, ele não domina plenamente, né? E não tem nenhuma prática efetiva de leitura e escrita. E esses níveis, eles são identificados, a metodologia que se trabalha é a partir de habilidades cognitivas. E aí são 4 habilidades que o indicador opera, que uma primeira habilidade seria se a pessoa é capaz de identificar e decodificar, né, uma letra, reconhecer e decodificar se aquilo é uma letra ou não. Depois uma segunda habilidade, que ela é reconhecer e localizar e identificar. Depois é a partir da terceira habilidade que você já tem um alfabetizado mais pleno, que é quando ele consegue compreender e inferir, já trabalhando com textos mais elaborados, e um grau mais sofisticado, que é aquele que sabe avaliar e refletir, né? Inclusive questionar o texto que ele está lendo. O impacto negativo do analfabetismo funcional envolve uma camada cultural e pessoal de cada indivíduo. Quando falamos de cultura, isso se diz sobre necessidades básicas, porém necessárias, como, por exemplo, ler o preço de um produto no supermercado, um recado importante e até mesmo conferir um holerite, e a nível pessoal para a sua interação no mundo. A experiência da leitura e da escrita, ela de alguma maneira dá uma experiência de plenitude como pessoa, né? O contato com o texto, ele complementa um pouco o próprio sentido das experiências de vida, né? Como teatro, como cinema e como qualquer outra experiência, né? Um dado que chama a atenção na pesquisa seria o aumento de jovens dentro do grupo. Em 2018, o número era 14% de pessoas entre 15 a 29 anos. Em 2024, o número aumentou para 16%. Uma hipótese seria o afastamento escolar durante o período da pandemia. Mas o professor universitário comenta sobre outro fator bem atual. Nós estamos vivendo um outro tipo de cultura, muito visual, né? As redes sociais muito presente, o celular de alguma maneira bastante sedutor. Então, vale a pena a gente observar também se essa concorrência, digamos assim, um pouco entre aspas, da linguagem visual, ela não está de alguma maneira impactando um pouco negativa nesse processo, né, da leitura e da escrita, que tem um outro ritmo, outro tempo, né? São outros mecanismos aí, né? É uma questão para se observar, mas a pandemia com certeza tem uma relação, sim. A desigualdade educacional é histórica no Brasil e precisa ser solucionada. Investir recursos na educação e torná-la acessível para todas as classes, raças e regiões é o primeiro passo. Então, no caso especificamente da leitura e da escrita, não adianta só alfabetizar, aprender o código, mas é preciso práticas. Então é preciso biblioteca nas escolas, é preciso
ter eventos estimulantes. Nós acabamos de ter aqui em Poços uma feira do livro, então iniciativas assim que mobiliza, que de alguma maneira contagia um pouco a população para atrair, eu acho que são iniciativas muito positivas. Eu acho que há bastante coisa que pode ser feita nesse sentido aí, né? Mas em termos assim de país é preciso colocar isso como prioridade, né? Em termos de políticas públicas mesmo, inclusive com recursos, né? No sentido de que a gente corra atrás um pouco desse prejuízo, né? Acho que é isso. Mariane Davi para o Plantão 47.